A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é o dia de nós meditarmos no Salmo 115, um salmo que pertence a um grupo, que é o grupo Halel Egípcio, e esse terceiro salmo, que pertence a esse grupo, ele é um salmo cantado depois da refeição da Páscoa, ligado à tradição dos judeus. E esse salmo de 18 versículos vai falar para nós a respeito da grandiosidade de Deus, em contraste, em contraposição da fraqueza dos ídolos, em contraposição ao fato de que eles não têm força em si. E esse salmo vai dar para a gente alguns detalhes. Eu acho, inclusive, que ele já foi mencionado em outro podcast, quando nós estávamos falando sobre ídolos. Muito bem, vamos começar? Vou ler com vocês o versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Bom, até aqui, por favor. E esses primeiros 3 versículos, o que nós vemos é o salmista dizendo que toda a glória deveria ser dada a Deus e não ao homem. Seja na vitória, seja na derrota, na conquista, na batalha, tudo deveria ser tributado ao Senhor por causa do amor e da fidelidade de Deus, que sempre alcançava o povo. E o salmista vai dizer, ainda que os povos perguntem, mas onde estão o Deus deles? Que geralmente é o que se escuta em caso de derrota, A resposta do salmista é firme, O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, o Deus deles poderia permitir que eles perdessem uma batalha. O Deus deles poderia permitir que eles tivessem uma derrota. Muito provavelmente em circunstâncias que a gente lê na palavra, as derrotas que o Senhor trazia, em geral, eram derrotas que aconteciam porque o coração do povo estava longe de Deus. Então aqui o salmista vai dizer, Ele é o Senhor, o seu trono está nas maiores alturas e Ele faz o que Ele quiser. Ele continua no trono, Ele continua no controle. O fato de acontecer alguma coisa ruim, não tirava o Senhor dessa posição de controle. E aí o salmista vai falar do versículo 4 até o versículo 8 dos ídolos, em contraposição com o nosso Deus. Diz assim, verso 4. Os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Então o salmista vai falar do versículo 4 até o versículo 7, quais eram as características que faziam parte dos ídolos, Tinham uma figura humana, uma figura de poder, uma figura semelhante, com nariz, com boca, com ouvidos e com mãos, mas o salmista vai dizer, embora eles tenham as qualidades, eles não conseguem realizar nada. E mais do que isso, o salmista ainda vai dizer que aqueles que fazem essas obras de escultura e aqueles que adoram essas obras de escultura tornam-se exatamente como eles, mudos, cegos, surdos, incapazes de realizar nada. Se tornam pessoas escravizadas. É isso que o salmista está dizendo. E se você gosta de anotar referências a esse respeito, Isaías 44, do verso 9 até o verso 20, Isaías vai falar com a gente várias coisas que a gente acabou de ler nesse salmo aqui. Ele diz assim, no versículo 9 de Isaías 44, todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de homem, que possa morar em uma casa.
O homem corta para si cedros, torna-se preste um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não possa entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, asei sobre elas a carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira, aquilo em quem eu confio. Muito bem, aqui Isaías está sendo bem direto em dizer como é que os homens eram capazes de cortar uma árvore e metade da árvore fazer a lenha que eles iam esquentar a comida e se aquentar também, e com a outra metade fazer um ídolo, se ajoelhar diante desse ídolo, né, que tem figura humana, e dizer, você é o meu Deus, faça-me um milagre, né? Então, ele mostra para nós que essas pessoas estão cegas, elas não conseguem enxergar a condição em que elas estão, de usar metade da madeira para fazer comida e a outra metade ser para a adoração. Ou seja, nada enxergam, né? Nada podem ver. E se você quiser ver mais um texto, eu não vou ler, mas está lá em Isaías capítulo 46, do verso 1 até o verso 13, né? E o Senhor vai falar de maneira muito parecida, através de Isaías, a respeito dessa busca pelos deuses, né? De você adorar o que não deveria ser adorado. Agora eu vou ler com você do versículo 9 até o versículo 11. E diz assim, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, pois Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aleluia. A palavra escudo que nós vemos aqui, queridos, acho legal mencionar, Deus já era chamado de escudo desde o Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 15, verso 1 diz assim, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo ou sobremaneira grande. Então aqui o próprio Senhor vai dizer, eu sou o teu escudo. E aqui o salmista, ele diz por 3 vezes, né? No versículo 9, no 10 e no 11. Ele é o socorro e o escudo. Então, ele é aquele que escutava a voz do povo e se colocava na frente. O escudo é para proteger. O escudo é para livrar, né? O escudo é para tomar a flecha no lugar do soldado, né? Assim, o Senhor se colocava diante do seu povo. E o salmista aqui vai enaltecer isto. Ele vai dizer, vocês que temem, né? Vocês que confiam, clamem. E quando você pede socorro, ele vem e ele te protege. E no versículo 9, ele se dirige a Israel. No versículo 10, ele se dirige aos sacerdotes. E no versículo 11, ele vai se dirigir aos que temem. Ou seja, todo aquele, o povo, os sacerdotes, aqueles que temem, todo aquele que clamar ao Senhor, recebe dele socorro e proteção. Do versículo 12 até o versículo 15 diz assim, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, você e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse pequeno trecho de 4 versículos nós temos aqui, aparece a palavra abençoar por 5 vezes.
E o que está sendo dito pelo salmista é que o Senhor se lembra de todos, né? Nenhum daqueles que clama ao Deus sai com as suas mãos vazias, né? O Senhor, ele multiplica você e os seus filhos, ou seja, o Senhor abençoa, né? Naquele contexto, hoje ter filhos também é bênção, mas naquele contexto, ter muitos filhos era uma grande bênção, era o sinal de favor de Deus, né? Encher a sua aljava de filhos, né, para poder vencer as batalhas, arar a terra, enfim, né, aumentar a sua descendência. E aqui o salmista vai dizer que o Senhor é que multiplica os filhos, né? E todos aqueles que se achegam ao Senhor são abençoados. E do versículo 16 ao versículo 18 vai dizer assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Quero fazer uma observação, né? Primeiro, o salmista vai dizer que o Senhor está nos mais altos céus, que pertencem a Ele, mas que a terra Ele confiou aos homens, né? Olha só, Deus nos deu a criação, né? O Senhor colocou a criação debaixo da nossa responsabilidade de cuidar, de amar, né? De preservar, de sermos responsáveis. É um presente de Deus, né? A criação é um presente de Deus e por isso foi confiada ao homem, né? Se você gosta de anotar textos, anota aí Gênesis 1, de 28 a 30 e depois você confere lá. O Senhor entregou para que o homem reinasse, para que o homem governasse, para que o homem se alimentasse, mas também que o homem protegesse, né? E aqui o salmista, do versículo 16 e 17, ele cita 3 regiões, né? Os mais altos céus, a terra e o lugar dos mortos. E aqui o salmista ele vai falar descem ao silêncio. Nós devemos entender, né, que os nossos irmãos, né, do Antigo Testamento não tinham muita revelação a respeito da morte, enquanto nós sabemos que a vida eterna, né, nós somos seres eternos, nós temos certeza disso, temos a certeza de vida com Deus após a morte, temos certeza de que o Senhor nos foi preparar morada. Tudo isso ficou muito mais claro do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista, depois da vinda de Jesus Cristo à Terra. Mas aqui o salmista vai falar a respeito de silêncio, né? Quando nós lemos a palavra, nós sabemos que o que ele está querendo dizer é que o tempo de louvar o Senhor, né? O tempo de perseguir o Senhor, o tempo de buscar o Senhor é enquanto estamos vivos, é enquanto estamos nessa terra, enquanto podemos fazer boas escolhas. Porque ele vai finalizar o salmo dizendo, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, ao Senhor pertence tudo. A Ele pertence os céus, a Ele pertence a terra. Ele deu aos filhos dos homens, né? Nós somos os vice-governadores dessa terra, os responsáveis por cuidar dela. E se temos que fazer alguma coisa, é aqui, é agora. Qualquer decisão é agora. Depois que morrermos fisicamente, nosso espírito que é eterno, voltará para Deus, né? Irá para o Senhor. Ou não, depende da escolha que a pessoa fez, né? Mas nós agora temos a chance de bendizer o Senhor. E é assim que o Salmo termina, né? Exaltando o Senhor e dizendo o quanto é mais valioso confiar em Deus do que nos ídolos, né? Dos ídolos feitos por mãos, né? Obras de escultura, mas também de qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, né? Que acaba se tornando um ídolo. Nós não podemos deixar que as coisas ocupem no nosso coração o lugar de Deus. E se há alguma coisa que é preciosa demais para nós, e que nos faz sair da presença de Deus, significa que esta coisa está ocupando o lugar do Senhor no nosso coração, né? Então, está na hora da gente sentar com Deus, conversar com Ele, pedir perdão e nos arrependermos disso. Espero que esse salmo tenha abençoado o seu coração, porque me abençoou. E se o bom Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente amanhã para meditar em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.